Entrei no meu sobrado colonial em Ouro Preto, ouvindo o som da minha vida se despedaçando, literalmente. O barulho de entulho e pó de cal enchendo o ar como neblina. Parei na porta, minha mala caindo da mão, vendo meu pai e meu irmão batendo marreta nas paredes do meu ateliê com clarabóia. Meu santuário. Meu pai nem parou de bater quando me viu. Ele simplesmente riu, olhando por cima do ombro para o meu irmão. Ela não vai expulsar uma grávida, ele disse. Ele estava errado. Deixe um comentário e me conta de onde você está me ouvindo e que horas são aí agora. Eu adoraria saber quem faz parte da nossa comunidade. Meu coração nem acelerou. Na minha área de trabalho, quando uma estrutura está comprometida, você não chora pelo entulho. Você avalia o prejuízo. Voltei para a chuva lá fora, a água fria batendo no meu rosto como um tapa, e peguei meu celular. Minhas mãos estavam firmes quando disquei 190. Preciso reportar um crime de invasão de domicílio em andamento, eu disse. Minha voz calma, quase clínica. 2 homens invadiram minha casa e estão destruindo a propriedade. Sim, estou segura. Não, eles não sabem que eu liguei. Assisti pela janela da frente enquanto as viaturas chegavam, silenciosas no começo, depois explodindo em luzes azuis e vermelhas que pintavam a chuva em cores violentas. Policiais invadiram a casa, armas em punho, gritando comandos que cortavam o barulho das marretas. No chão agora. Meu pai largou a ferramenta, parecendo mais irritado que assustado. Meu irmão Caio congelou, os olhos arregalados quando percebeu que isso não era uma briga de família. Isso era a lei. Assisti eles sendo jogados no chão, no meio do pó das minhas paredes quebradas, as mãos algemadas atrás das costas. Quando os policiais me trouxeram para dentro para confirmar minha identidade, o ar estava grosso de pó branco. Cobria tudo, meus tapetes antigos, meus livros, minhas plantas. Assentava na minha garganta como cinza. Isso é um mal-entendido, oficial, meu pai disse, tentando se levantar, a voz assumindo aquele tom autoritário que ele usava para controlar todo mundo. Somos família dela. Ela sabe que estamos aqui. Olhei para o policial, depois para o meu pai. Eu não conheço esses homens, eu disse. Eles não têm permissão para estar aqui. Destruíram minha propriedade. Quero fazer queixa. O rosto do meu pai ficou roxo. Natália, para com essa palhaçada agora. Você está se humilhando. Conta a verdade para eles. Eu tô contando a verdade, eu disse, virando as costas para ele. Mostrei para os policiais minha escritura, minha identidade, o comprovante da passagem de ônibus, provando que eu tinha acabado de chegar. O policial acenou, a expressão endurecendo quando olhou de volta para o meu pai. Vocês estão presos por destruição de patrimônio e invasão de domicílio, o policial disse. Enquanto arrastavam eles para fora, o carro da minha mãe cantou pneu na entrada da garagem. Ela subiu os degraus correndo, gritando meu nome. Como você pôde? Eles são sua família. Olhei para ela, depois para as ruínas do meu ateliê. Isso não era só dano material. Isso era guerra biológica. Minha casa era minha pele, a única camada de proteção que eu tinha contra o mundo. Eles não tinham só quebrado uma parede. Tinham violado meu santuário, provando de uma vez por todas que para eles eu não tinha limites que eles eram obrigados a respeitar. Olhei para o policial. Ela também, eu disse. Ela é a motorista da fuga. O policial hesitou, mas eu não recuei. Ela sabia que eles estavam aqui. Ela é cúmplice. Enquanto colocavam minha mãe no banco de trás de uma segunda viatura, senti uma sensação estranha no peito. Não era culpa. Era a sensação de um peso pesado e sufocante finalmente sendo tirado. Fiquei no meio dos destroços da minha casa, a chuva forte de Minas entrando pelo buraco na parede, e pela primeira vez em anos me senti completamente, assustadoramente livre. A casa estava silenciosa agora, mas não estava em paz. Era o silêncio de um túmulo. Caminhei pelos escombros, minhas botas esmagando vidro quebrado e gesso. A chuva fria entrava pelo buraco imenso onde meu ateliê costumava ficar, trazendo consigo o cheiro de terra molhada e ruína. Apertei meu casaco ao redor do corpo, mas o frio estava vindo de dentro de mim. Esse sobrado não era só uma casa, era minha história. Comprei ele há 5 anos, quando era uma ruína abandonada,
que todo mundo dizia que deveria ser demolida. Passei minhas noites lixando o piso até minhas mãos sangrarem. Passei meus fins de semana caçando lustres de época em ferros velhos. Restaurei ele tijolo por tijolo, enquanto meus pais chamavam de buraco de dinheiro e riam da minha ambição. E agora eles tinham dado marretadas nele. Fui para o meu escritório, o único cômodo intocado, e abri meu notebook. Não desperdicei energia com lágrimas. Tratei a traição como uma árvore doente. Isola, identifica, remove. Abri uma planilha que eu tinha nomeado de Fundo Caio. Era um documento que eu tinha mantido escondido até de mim mesma. Um registro de cada vez que eu tinha socorrido meu irmão. 240 mil reais. Esse era o número me encarando de volta. 240 mil reais em empréstimos para negócios que nunca começaram, para emergências que eram sempre auto-infligidas, para aluguel que ele não conseguia pagar porque era bom demais para um emprego normal. Rolei pelas datas e valores sentindo uma náusea que não tinha nada a ver com o pó no ar. Por que eu tinha feito isso? Por que eu continuei dando dinheiro quando sabia que ele nunca ia pagar de volta? Olhei para o total de novo e a realização me atingiu como um soco físico. Não era porque eu acreditava nele. Não era porque eu achava que dessa vez seria diferente. Continuei pagando porque estava presa na falácia do custo afundado do sangue. Tinha investido tanto amor, tanta esperança, tanto dinheiro no relacionamento com meu irmão que ir embora parecia admitir derrota. Significava admitir que os primeiros 10 mil, os primeiros 20 mil, os primeiros 50 mil foram todos desperdiçados. Significava admitir que meu investimento na família era perda total. Então continuei jogando dinheiro bom depois do ruim, esperando que talvez, só talvez, se eu desse um pouco mais, ele finalmente se tornaria o irmão que eu queria que ele fosse. Estava apostando num relacionamento que não existia, jogando numa máquina caça-níquel armada contra mim, rezando por um prêmio que nunca ia vir. Olhei ao redor da minha casa arruinada, a destruição que eles causaram em menos de 1 hora. Não tinham só quebrado uma parede, tinham quebrado o feitiço. Os 240 mil reais se foram. O relacionamento se foi. E minha casa, meu lindo sobrado histórico, estava ferida. Mas enquanto encarava a planilha, uma determinação fria se instalou sobre mim. Não ia jogar mais dinheiro bom depois do ruim. Estava fechando a conta permanentemente. Salvei a planilha, depois abri um novo documento. Esse eu nomeei provas. Comecei a digitar, documentando cada detalhe da invasão, cada ameaça, cada real roubado. Isso não era mais uma disputa familiar. Isso era uma guerra. E eu tinha acabado de perceber que era a única que estava lutando com uma mão amarrada nas costas. Agora, as luvas estavam saindo. Não ia só reconstruir minha parede. Ia construir uma fortaleza. E eles iam pagar por cada tijolo. Meus pais pagaram fiança por eles mesmos e pelo Caio na manhã seguinte. Descobri porque meu celular começou a vibrar na mesa como um inseto raivoso, zumbindo sem parar com notificações. Não atendi. Deixei ele dançar pela madeira, vendo a tela acender com mensagens da minha mãe, Cristina. Quando a vibração finalmente parou, peguei e rolei pelas mensagens. Sem pedidos de desculpa, sem explicações, só uma enxurrada de imagens, fotos de ultrassom, imagens em preto e branco de um feto encolhido e indefeso. Depois veio o texto. Essa é sua sobrinha. Ela ia dormir naquele quarto. Você jogou ela para fora na chuva. Encarei a tela, sentindo um nó frio de náusea no estômago. Era genial, na verdade. Estavam armando a barriga como arma. Estavam usando uma criança não nascida como escudo humano, me desafiando a atacar. Sabiam que não importava o que tinham feito, não importava quanto dinheiro tinham roubado, ou quantas paredes tinham quebrado. O mundo ia ver uma grávida e um bebê, e eu seria o monstro. Abri o Facebook. Minha mãe já tinha postado um desabafo longo e choroso. Orem pela nossa família, dizia. Nossa filha Natália nos fez ser presos por tentar ajudar o irmão dela a construir um quartinho para o bebê. Ela jogou a própria sobrinha não nascida na rua no meio da chuva. Estamos com o coração partido. Os comentários já estavam inundando. Como ela pode?
Isso é maldade. Família é tudo. Karma vai pegar ela. Meu irmão Caio tinha me mandado mensagem direta. Meu advogado disse que posso te processar por danos morais. Você traumatizou a Jéssica. Se acontecer alguma coisa com o bebê, a culpa é sua. Coloquei o celular na mesa e fui até a janela, olhando para a rua molhada pela chuva. A culpa era sufocante. Pressionava meu peito, dificultando respirar. Eu estava errada. Eu fui cruel. Era só um quarto. Era só dinheiro. Talvez eu devesse ter deixado eles ficarem. Talvez eu devesse ter deixado eles pegarem. Mas aí eu parei. Respirei fundo e me forcei a olhar a situação claramente. Dissecei as mensagens como uma perita contábil. Dividi a manipulação emocional em suas partes componentes. Medo, obrigação, culpa, a névoa. Estavam usando medo, a ameaça de vergonha pública, a ameaça de ação legal. Estavam usando obrigação, a ideia de que família deve tudo à família, não importa o custo. E estavam usando culpa, a imagem armada de um bebê inocente. Mas nada disso era real. Minha mãe não estava pedindo ajuda. Estava me desafiando a ser a vilã. Estava contando com meu medo de parecer um monstro para me forçar de volta à obediência. Estava apostando que eu preferia ser usada do que ser odiada. Mas ela estava errada. Olhei para a parede quebrada de novo, para o ar frio entrando na minha casa. Eu não era a vilã. Eu era a vítima que finalmente decidiu revidar. E não ia deixar eles usarem uma criança inocente para se protegerem das consequências das próprias ações. Peguei meu celular e tirei print do post da minha mãe. Depois tirei print do boletim de ocorrência. Não postei. Ainda não. Só salvei numa pasta chamada Provas. Depois mandei mensagem para o meu empreiteiro. Preciso de uma avaliação forense de danos hoje. Isso não era mais uma disputa familiar. Isso era uma guerra. E eu tinha terminado de lutar com o coração. De agora em diante, estava lutando com a cabeça. Tratei minha casa como cena de crime. Contratei um empreiteiro forense, um homem chamado Marcos, que se especializava em sinistros de seguro e danos estruturais. Ele caminhou pelos escombros com uma prancheta, tirando medidas, batendo nas vigas que sobraram, balançando a cabeça com a destruição amadora. Isso vai te custar caro, ele disse. Só o gesso já é histórico. Você não pode simplesmente remendar. Tem que restaurar. Acenei, anotando os números que ele me passou. 130 mil, 150 mil, talvez mais. Adicionei na minha planilha. Cada centavo, cada hora do meu tempo, cada noite sem dormir. Aí o Marcos parou. Estava olhando para uma pilha de papéis que eu tinha puxado do cartório de registro de imóveis mais cedo aquela manhã. Espera um minuto, ele disse franzindo a testa. Cadê a autorização? Não tenho autorização, eu disse. Eu não autorizei isso. Não, eu digo a autorização do empréstimo. Ele apontou para um documento que eu não tinha olhado de perto ainda. Aqui diz que foi feito um empréstimo consignado de R$120 mil contra a propriedade mês passado. A ordem de serviço referencia esse endereço. Congelei. Um empréstimo. Eu não tinha feito empréstimo. Não precisava de empréstimo. Minha casa estava paga. Peguei o papel dele. Era uma cópia de um contrato de empréstimo de uma cooperativa de crédito local. A mutuária estava listada como Natália Vance. O endereço estava correto. O valor era R$120 mil. E no fim da página, numa tinta que parecia perturbadoramente familiar, estava minha assinatura. Encarei aquilo, minha mente disparando. A data ao lado da assinatura era 3 semanas atrás. 3 semanas atrás eu estava em São Paulo, apresentando proposta de restauro para a Secretaria de Cultura. Eu tinha os e-mails e passagens para provar. Não poderia ter assinado esse documento. Meu coração começou a martelar contra as costelas. Isso não era só meus pais invadindo. Isso não era só meu irmão sendo privilegiado. Isso era roubo de identidade. Isso era fraude bancária. Olhei mais de perto a assinatura da testemunha. Kenneth Vance, meu pai. As peças se encaixaram com um clique nauseante. Caio não tinha simplesmente decidido construir um quartinho. Ele tinha financiado roubando minha identidade, falsificando minha assinatura e fazendo um empréstimo contra a minha própria casa. E meu pai tinha ajudado ele a fazer isso.
Tinham roubado 120 mil reais de mim antes mesmo de pegarem uma marreta. Tinham hipotecado meu futuro para pagar o presente do filho de ouro deles. Olhei para o Marcos. Preciso que você documente tudo, eu disse, minha voz tremendo com uma raiva tão fria que queimava. Cada prego, cada arranhão, cada mentira. Peguei o documento do empréstimo e adicionei na minha pasta de provas. Era o prego final no caixão. A disputa familiar tinha acabado. A investigação criminal tinha acabado de começar. 2 dias depois, meu pai ligou. Ele não gritou. Soava razoável, quase calmo. Disse que queriam se encontrar para resolver as coisas. Disse que o Caio tinha deixado umas ferramentas caras no ateliê e só queria buscar. Disse que estavam dispostos a pagar pelos reparos se eu retirasse as queixas. Concordei. Disse para ele me encontrar num local neutro para assinar um acordo. Dei o endereço de um prédio no centro histórico. Quando chegaram, meu pai, minha mãe e o Caio entraram com passos confiantes. Caio estava até sorrindo, provavelmente achando que tinha ganhado de novo. Ele tinha trazido a Jéssica com ele, provavelmente como isca para gerar simpatia. Ela parecia cansada, a mão descansando protetoramente na barriga. Entraram na sala do cartório que eu tinha indicado. Meu pai sentou na cabeceira da mesa, pronto para ditar termos. Então, ele começou. Que bom que você voltou à razão. Não sentei. Fiquei de pé perto da porta e assisti eles ficarem confortáveis. Depois deslizei um único papel pela mesa de madeira polida. O que é isso? Meu pai perguntou, pegando. É o contrato de empréstimo, eu disse. Aquele que o Caio fez em meu nome. Aquele que você testemunhou. Meu pai ficou imóvel. Caio parou de sorrir. Vocês falsificaram minha assinatura, eu disse, minha voz baixa, mas ecoando na sala. Roubaram minha identidade. Cometeram fraude bancária. Isso não é mal-entendido de família. Isso é crime federal. Minha mãe se levantou. Natália, por favor, a gente pode consertar isso. A gente pode devolver. Não, vocês não podem, eu disse. Porque eu já entreguei esse documento para os investigadores, esperando na sala ao lado. Naquele momento, a porta atrás de mim se abriu. 2 detetives entraram, as identificações brilhando sob as luzes fluorescentes. Caio se levantou de um pulo, o pânico finalmente substituindo a arrogância. Pai, faz alguma coisa. Mas meu pai não podia fazer nada. Estava encarando as algemas que o detetive estava tirando do cinto. Kenneth Vance, Caio Vance, vocês estão presos por roubo de identidade, fraude bancária e associação criminosa, o detetive disse. Enquanto eram algemados, a sala se encheu com os sons dos protestos deles, das súplicas. Caio estava chorando agora. Soluços altos e feios sobre o bebê dele, sobre como não podia ir para a cadeia. Minha mãe estava gritando comigo, me chamando de traidora. Olhei para Jéssica. Ela estava no canto, congelada, o rosto pálido. Olhou do Caio para mim, os olhos arregalados de terror. Caminhei até ela. Enfiei a mão na bolsa e puxei um panfleto que tinha pego mais cedo. Era de um abrigo de mulheres especializado em ajudar vítimas de abuso financeiro. Eles mentiram para você também, eu disse baixinho, pressionando na mão dela. Ele não tem dinheiro nenhum. Roubou de mim. Se você ficar com eles, vão te arrastar para o fundo também. Foge. Ela olhou para o panfleto, depois para o Caio sendo arrastado para fora. Não disse uma palavra. Apenas acenou, lágrimas escorrendo pelas bochechas, e saiu da sala, longe deles. Assisti os detetives levarem meu pai e meu irmão embora. O clique das algemas foi o som mais alto que já ouvi. Era o som de uma fechadura travando. Era o som de uma porta se fechando para sempre. E enquanto ficava sozinha na sala vazia do cartório, não me senti triste. Me senti limpa. Faz 6 meses desde que vi minha família naquela sala de cartório. 6 meses de silêncio. 6 meses de paz. Meu ateliê está pronto agora. Contratei um novo empreiteiro, um homem que respeitou a história da casa, e reconstruímos melhor que antes. A claraboia tem vidro triplo, projetado para aguentar as chuvas fortes de Minas. O piso tem aquecimento. Enchi de orquídeas nativas raras, criando um ecossistema vivo e respirante que prospera sob meu cuidado.
É uma estufa no sentido mais verdadeiro, um lugar onde eu controlo o clima, onde eu decido o que cresce e o que é podado. Caio está cumprindo pena de 2 anos em regime semiaberto por fraude bancária e roubo de identidade. Meus pais perderam a casa deles. Tiveram que vender para pagar a defesa legal do Caio e a restituição ordenada pelo juiz. Ouvi por um conhecido em comum que estão alugando um apartamento pequeno na periferia. Não sei o endereço e não quero saber. Deletei o grupo de contatos, chamado Família do meu celular, no dia depois da prisão. Foi uma ação pequena, só um toque na tela, mas pareceu cortar uma âncora solta. Não bloqueei eles, só apaguei. Não fazem mais parte da minha paisagem digital, assim como não fazem mais parte da minha vida. Às vezes, tarde da noite, penso na Jéssica. Ouvi que ela voltou para a casa dos pais no interior de Minas. Espero que ela esteja bem. Espero que ela perceba que ir embora foi a coisa mais corajosa que poderia ter feito pelo filho dela. Salvei ela de uma vida inteira sendo usada, mesmo que me odeie por como fiz isso. Esse é um fardo que estou disposta a carregar. Sento no meu ateliê agora, tomando chá e vendo a chuva cair lá fora. Os pingos grossos batem no vidro do teto, me isolando do frio. Por anos, achei que família era algo em que você nascia. Uma dívida que tinha que pagar pelo resto da vida. Achei que amor era transação e lealdade era obrigação. Mas enquanto olho ao redor da vida que reconstruí, das orquídeas florescendo, das paredes restauradas, da estabilidade silenciosa, percebo a verdade. Família não é biologia. Biologia é acidente. Família é escolha. São as pessoas que respeitam seus limites, que celebram seu sucesso sem inveja, que não invadem sua casa para roubar seu futuro. Tive que cortar o podre para salvar a árvore. Foi uma cirurgia dolorosa e as cicatrizes ainda estão lá, escondidas sob a tinta fresca. Mas a árvore está viva. Está crescendo. E pela primeira vez na minha vida, suas raízes são profundas e seus galhos são livres. Se você tivesse que escolher entre sua paz e as exigências da sua família, qual você escolheria? Me conta nos comentários. E não esquece de seguir para mais histórias de justiça.